Salve, time, tudo em ordem? Estamos aqui com uma presença ilustre, uma pessoa que a gente gosta bastante, que é o professor Zair. O professor Zair é PhD pela Universidade de Múrcia, na Espanha, e é coordenador do curso de Educação Física na Universidade Positivo. Salve, professor, tudo em ordem? Salve, nego. É um prazer estar aqui com você e é um orgulho ter você aqui nesse programa e conversar com você por toda a tua trajetória na educação física. Cara, você veio de uma área de marketing completamente diferente e depois deu um estralo, foi buscar, estudou, sempre treinou. Então é um orgulho estar aqui porque, pô, cara, você foi atrás e correu e hoje está aí cada vez mais desenvolvendo produtos novos e trabalhando. Gratidão tá aqui com você, negão. Maravilha, professor. O professor, para quem não sabe, completou uma maratona recentemente, 42,195 quilômetros com 60 anos de idade. Então, o professor é um cidadão que segue, cria, trilha o caminho e a gente vai atrás. Me conta um pouco dessa maratona, professor. Olha, nego, eu acho que uns 15 anos que eu não fazia uma maratona. Caraca. Faz tempo. E deu na telha, assim, de vou fazer uma maratona para ver como é que eu tô. Eu sempre mantenho um trabalho aeróbico, eu corro regularmente, faço meias maratonas e tal, mas resolvi me desafiar. Obviamente que com 61, né, que eu tenho agora, eu ganhei um pouco de peso, eu sou um cara pesado e tal, e para fazer uma maratona a gente sabe que um ciclo de maratona é muito desgastante. Mas eu coloquei como propósito, então eu consegui baixar aí uns 5 quilos na balança, não era o que eu queria baixar pelo menos uns 9 quilos, não consegui. Caraca. Mas depois dos 61, para você perder 1 quilo não é fácil. Batalha dura. É muito difícil, mas foi um desafio. E eu fiquei muito feliz que eu consegui completar a maratona, né? Esse era o meu objetivo. Eu não estava pensando em pace, não estava pensando em tempo, eu estava pensando em não andar e terminar a maratona inteiro. E então, não andou? Não andei. Maravilha. E consegui terminar. Óbvio que depois lá do 35º, você já fez maratona, você tem sabe como é que é depois, né? É muita cabeça, né? Mas é muito treino também, é muita bagagem, porque o pace ele cai absurdamente violentamente. Então você precisa ter uma bagagem, uma rotina de treino para você sustentar isso. E eu consegui, então isso foi uma autorrealização minha, né? Porque uma superação interna minha. Eu queria me testar, ver como é que eu tava, e eu consegui finalizar e fiquei muito feliz em conseguir finalizar. Terminei ali em 4 horas e 40. Eu queria terminar em 4 horas e 10, mas não consegui, por conta eu acho que faltou mais treino e perder um pouco mais de peso, porque a maratona você precisa estar no shape, né? Fato. Senão é muita sobrecarga em articulação e o sistema muscular não aguenta. Mas acho interessante que, mesmo que o tempo não tenha sido ideal, nós estamos falando de alguém que tem algum estofo em corrida e anos correndo, tem uma certa experiência. Você se ligou num determinado momento, assim, tipo, não vai dar, e daí já readaptou a mente para, não, então eu vou fazer isso, e daí seguiu aquele processo. Acho muito legal isso, porque a gente fala sobre saúde e tudo tal, mas tem o processo de hard skills, que você aprende quando você vai trabalhar, aspectos técnicos, e tem esse processo de soft skills, que é exatamente o que aconteceu. Você adaptou na hora, tipo, eu não vou ficar aqui, meu Deus, eu não vou conseguir, não vai dar 4:10, vai dar o que der, e estamos aqui, pronto, acabou e vamos continuar. Muito legal. A maratona ela tem algumas fases, né? Fato. Você bate a meia maratona, você já tem uma ideia, né? Mas depois que você faz você já fez várias maratonas, então você tem uma experiência, porque a maratona conta muito isso, a questão de experiência. Então, 21 eu já fiz 50%. Mas escalonar até o 30 e do 30 ao 40 são coisas completamente diferentes. Então eu quando cheguei no 28, eu falei, olha, o meu pace vai ter que ser esse agora e eu não vou mais me preocupar. Eu vou aproveitar a prova e vou terminar. E foi isso que eu fiz. Foi em Floripa? Foi em Floripa. Foi a segunda vez que correu Floripa? Fui. A primeira eu corri com você. Sim, aquela passei mal pra caramba. Não, mas você chegou bem. E tinha um vento, você lembra que a gente fez até um vácuo ali? Fizemos ali igualzinho faz no ciclismo. Que isso. O cidadão corre um pouquinho, troca. Isso, era muito vento. E você correu bem aquela.
E depois você foi para Berlim também, né? Depois eu corri em Berlim. O teu RP foi em Berlim, né? A segunda melhor. A minha primeira melhor foi em Porto Alegre. Em a segunda Porto vez que eu Alegre? fui para Porto Alegre. E me conta uma coisa, professor. O senhor estava falando de 15 anos, mais ou menos, sem correr. O senhor é um profissional do ramo que é competidor, é atleta, né? O que você percebeu, assim, fora o calçado, que deve ter mudado bastante, a quantidade de assessorias, o que você percebeu que, tipo, nossa, há algum tempo atrás não funcionava bem assim no mercado de corrida, de maratona, que agora virou comum, por exemplo? Não, na verdade, o mercado de corrida de ruas, ele cresceu muito. Então, por exemplo, a maratona de Floripa tinha lá, 12 mil pessoas correndo, né? Talvez na maratona 6 mil pessoas. E eu achei bacana que a organização da prova, ela fez a meia no sábado. Então, legal. No domingo era só maratonista e tinha 6 mil. Porque é duro quando você vai correr com a galera tudo misturado, que daí passam os malucos, você fala, eu tô muito pace diferente do teu. Um pace diferente, mas ele tá fazendo 10, tá fazendo 21, né? Então lá foi isso. Mas o que eu vejo é que o esporte, assim, nesses 15 anos aí, a tecnologia aumentou bastante, né? A questão de roupa, de absorção de suor, de manter uma termorregulação aumentou. A questão de suplementos é muito importante também, e isso também é um diferencial. Há 15 anos atrás era completamente diferente. Tênis também, hoje os tênis com placa de carbono, eles já dão uma eficiência, principalmente para quando a gente vai fazer uma maratona, de 20% a mais em relação a um tênis que só tem a borracha. Né? Então, tudo bem, você pode treinar com tênis de borracha e tal, mas em um exercício que você vai ficar mais de 4 horas, mais de 3 horas, então qualquer percentual que você tenha de ganho e de eficiência vai te ajudar na prova, independente se você é atleta amador ou profissional. Esse é o ponto que eu ia chegar. Entende? É muito tempo em pé nos dois pés para você... não, isso aqui não funciona para mim. Tanto amador quanto profissional. O amador, ele vai sofrer menos, porque ele vai reduzir ali tipo 20%, 15%. Sim. Se ele tivesse com tênis, que pode ser que ele quebre no final e não consiga terminar e ande. Sim. Pode ser esse gapzinho ali nos últimos 5 km, 6, que ele já está com as articulações judiadas pelo tempo que ele ficou fazendo exercício. E o movimento também de corrida, né? As assessorias cresceram bastante. Hoje você vai no Barigui, tipo, sábado, 8 horas da manhã, parece que é uma prova, né? De tanta gente que tem correndo, né? De todas as idades. Eu tenho ido bastante correr, então eu percebo esse movimento. E na própria universidade também. Eu tenho até um grupo de corrida lá, que eu montei agora. Cara, eu tenho quase 50 alunos nesse grupo de corrida, porque eles querem aprender, porque eles estão vislumbrando uma oportunidade de negócio. Então a corrida, esse combo aí teve um up, né? E hoje tem prova, 3, 4 provas cada dia, já virou uma profissionalização, né? Então o mercado tende a crescer aí, eu acredito que tende a crescer mais ainda com corridas ainda, né? Apesar de que ainda a corrida, mesmo com toda essa tecnologia, ela ainda é um esporte de baixo custo, né? Sim. Se a gente for comparar com outros esportes, né? Sim. Mesmo assim, mas vai ter o suplemento, o tênis, a roupa. Hoje as meninas vão correr, marca, top, sim, é o cabelo, é a maquiagem, é o protetor, a maquiagem que não escorre, entende? Então são várias coisas, vários detalhes que, por exemplo, a minha esposa vai correr, ela leva meia hora, 40 minutos só para se maquiar e não sei o que, arrumar cabelo, blá, blá, blá. Bom, você pode acordar mais tarde, então. Eu acordo mais tarde e depois eu vou, né? Não, é muito legal porque você percebe que o mercado que existia na época que a gente corria junto, aquele mercado cresceu. E mercados consolidados em outros segmentos começaram a olhar para esse mercado e provavelmente criaram subdivisões nas suas empresas. Explorar, né? Exatamente. Claro. Estamos falando da maquiagem que não escorre. Isso. A gente mal e mal passava protetor solar. Hoje as mulheres não saem sem isso. Sim. Veja o movimento que tem. E é interessante que esses produtos eles foram desenvolvidos por mulheres que corriam. Até eu vi em um programa
que é a dificuldade dela, que ela passava protetor solar, caía no olho e ardia, escorria. Com certeza. Aí ela falou, pô, temos que desenvolver alguma coisa. E ela desenvolveu isso e conseguiu alavancar o business dela, né? Imagine ela na direção do board dizendo, olha, eu tenho mercado. Quem? Não, eu. Daí o cara fala, porra, mas só você não é mercado. Teve que fazer um trabalho. Muito legal essa questão, porque as pessoas acabam colocando um pouco do que elas fazem fora do trabalho no trabalho. Então imagine o prazer que essa mulher deve ter tido de colocar esse negócio em pé e ver funcionar. E esses desafios, né? Por exemplo, a pediatra da minha filha, ela resolveu fazer a maratona. Mas ela é casada e tem uma criança pequena. Pô, ela teve que fazer um acordo com o marido. Sim. Pô, se eu vou fazer uma maratona, eu vou ter que no domingo, por exemplo, fazer um longo, vou ter que sair 7 da manhã, eu só vou voltar às 11. Você cuida da criança e faz o almoço? Então tem que ter uma parceria também, da família também, para aguentar um ciclo de um cara que treina maratona. Você já vivenciou isso, né? Sim, Isso daí e as dá pessoas briga. têm que dar suporte para você, senão você começa, mas você vai, não dá para chegar mais cedo, você já não consegue, porque daí psicologicamente você fica refém das suas obrigações e daí você não tá liberto para poder treinar melhor. Olha, eu jamais vou me esquecer. A gente tá fazendo o meu Ironman inaugural, a maior distância, né? E tava treinando com um colega. Daí ele falou, poxa, vamos fazer esse longo na praia. Daí eu aproveito e já fico com a minha, que virou a esposa dele e tal. Cara, eu jamais me esqueci. Eu cheguei sexta-feira de noite na casa da praia do cidadão e ela falou, olha, só queria te dizer que essa vai ser a última prova que ele vai ser teu parceiro e tal. Falei, caraca, é um desgaste, a pessoa precisa entender, porque se ela vai fazer o longão, o clássico, Isso. 3 horas ou 30 quilômetros, o que vier antes, 7, 8, 9, 10, podre, vai chegar em casa às 11. Aí ela vai pegar, fazer o que ela tomar banho, isso, aquilo, ele vai estar super alegre para fazer o almoço do cara. Não, o cara tem que ser parceiro. Tem que ser parceiro. E tem que estar disposto. Então tem que ter uma conversa prévia, né? Sim. Se você é sozinho, né? Um lobo solitário, tudo bem, mas normalmente. Daí você não almoça, né? você dorme, acorda às 3 e vai lanchar. É isso aí. Mas é um ciclo desgastante, é um ciclo. A prova em si é festa, né? Porque você chega, tá cheio de gente, aquela energia, adrenalina, mas o que vem antes. Mas isso é bom, porque você treina muitas coisas, né? Além do teu corpo, né? É um processo muito maior do que só treinar. É o que eu vivo falando, esporte é microcosmo da vida. Quando o cidadão percebe isso, fica muito fácil. Mas eu só queria tocar num ponto que é bem divertido. Eu tô treinando um cidadão na questão de força, não na questão de planilha, de corrida e tal. E ele falou, pô, nego, cara, você faria de volta? Eu falei, velho, se me derem uma pílula, quinta-feira, cara, você vai passar mal, você vai ter diarreia, você vai vomitar, tá, não sei o quê. Mas sábado você tá pronto pra fazer uma prova, 0 bala, sem problema nenhum, cara, a cada 6 meses eu tomava essa pílula, velho. Com certeza eu ia fazer de volta. O problema não é o dia, como você bem citou. O dia é uma festa, o dia é uma maravilha. Sim. Até quando chove é legal. O problema é 2 meses de pré-temporada para você aquecendo os tamborins, 4 meses treinando para largar a prova. Isso já deu 6, né? Então já você tem que ter 6. 6 meses de um ciclo. Já deu 6. Com a família, tem aniversário de um, não sei o que, não vou beber, vou dormir cedo, não vou sair à noite. Então vocês têm que ter uma parceria. Você sabe, eu passei anos da minha vida mentindo. Vamos tomar cerveja? Não posso, tarja preta. A pessoa, tipo, nossa, o cara deve ter problema mental, nem vou falar mais verdade. nada, né? Pô, mas isso melhorou bastante hoje, né? Sim, então, tem mais pessoas fazendo, tem mais essa pessoas, consciência ficou mais coletiva, tem mais assim. uma sinergia, né? Mas é um desafio robusto. Então, quem deseja fazer uma maratona tem que estar disposto a isso, né? Fato. E tem que ter cumplicidade também com outras pessoas. Se você não está sozinho, você não vai estar bem de cabeça. Daí, se você não estiver bem de cabeça, você não vai conseguir fazer. Não, de fato, vai atrapalhar bastante. Tem que ter uma resiliência, aliás, mental absurda para fazer. Mas me conta uma coisa. Treinou no passado e treinou para fazer essa prova. O que mudou? Porque você tem mais hora de voo. Facilita por um lado. Já passei por isso. Mas
também tem aquela comparação, né? Tinha um presidente americano que falava que o inferno o inferno aparece na comparação, né? Pô, eu era feliz da vida, tô fazendo isso aqui super legal. Ah, não, mas o professor tá fazendo 2 vezes melhor. Porra, por que eu fui me comparar com o cara e tal? E, nesse caso, acaba sendo pior ainda, porque é você comparado com você mesmo. Como é que foi esse processo? Esse processo primeiro foi de perda de velocidade, perda fisiológica mesmo por conta da idade. Isso dá uma coisa na cabeça, porque antes você fica com aquela coisa, pô, mas eu conseguia fazer A isso. pílulazinha da humildade, né? Eu conseguia fazer, mas hoje eu não consigo mais. Então você tem que entender que o teu corpo... E outra, a recuperação também é mais demorada. Cara, antes eu corria um dia, no dia seguinte eu já estava, 2 dias eu estava correndo. Agora faço um treino longo no domingo, quarta-feira só que eu vou conseguir correr segunda e terça, não tem condições. Vai fazer uns regenerativos e tal. Então a recuperação é pior. Mas eu acho que o que mais melhorou nesse período foi essa maturidade, de entender que você está em outro patamar da tua vida. Então você tem que trabalhar... Por isso que é bacana a atividade física. Porque você que tem o box, que tem vários alunos aí mais jovens e tal... que cada momento da vida ele vai ter um foco e a gente tem que saber interpretar isso, né? Para mostrar para o cara, esqueça o que você fez antes, aquilo vai ficar na tua memória, que você não vai mais conseguir fazer aquilo, entende? Então, você tem que aproveitar o momento que você tem e fazer o melhor hoje, como eu tô hoje. Fazer o melhor com as peças que eu tenho nas mãos. Com as peças que eu tenho hoje. E aí compete, é que a gente meio que somos meio autodidata do nosso treino, porque a gente tem informação para isso. Mas, por exemplo, você pega pessoas que você está orientando, você colocar isso na cabeça dela... É difícil. É difícil, porque ela tem que entender, não ficar comparando com o outro e nem comparando com o que ele era antes. Né? E comparar com o outro é pior, porque... É outro DNA. Outro DNA, são outras pessoas, tem outro ritmo, outra alimentação. Então, isso que é a sacada. Você poder colocar na cabeça da pessoa que ela tem que fazer o melhor e se sentir feliz fazendo o melhor com o que ela tem hoje. Né? E tá saudável, né? Porque o meu objetivo... antes a gente ficava muito, né? Que vamos melhorar o pace, vamos melhorar. Hoje é mais saúde, né? Eu quero terminar a prova, quero estar bem, não quero ter lesão, não quero me machucar. Graças a Deus não me machuquei. Ótimo. Né? Eu já tive ciclos de maratona que eu tava super bem, tava voando, uma semana arrebentei o joelho, não consegui correr, porque era uma loucurada. Sim. Hoje não, hoje foi um ciclo mais... calmo, assim, porque eu sabia que eu tinha que terminar a prova. Então, isso foi bom. Mas correu um longo no sábado, só foi correr quarta-feira? O senhor colocou alguma coisa no meio do caminho, fez um fortalecimento? Musculação, né? Isso que... tem que fazer. Não, musculação eu nunca parei de fazer. Isso faço a minha vida inteira, pelo menos 2 vezes por semana eu faço. E faço alguns estímulos também. Tem um dia que eu faço mais resistência e no outro dia eu jogo... peso e faço 6 repetições, mais força, vou fazendo alguns estímulos diferentes, assim, para estimular um pouco o músculo, mas nada assim, objetivando aumentar a massa muscular e tal, então eu tenho mantido um padrão, assim, porque isso ajuda muito na corrida, ajuda muito na natação, faço bastante exercício com o core, tenho feito alongamento também, que... é importante fazer, então eu faço uma rotina semanal. Todo dia eu faço alguma coisinha. Eu brinco dizendo que, dependendo do estágio da tua vida, a tua fisioterapia, a tua musculação, elas meio que se cruzam. Porque, com certeza, fez um longo que não tá se sentindo bem, não tem nem idade, tem experiência para não... Não, eu sou o galo, eu vou lá agora correr segunda-feira. Não, você tem a consciência que não dá. Aí, faz um estímulo de força, porque não só para ontem, para hoje, mas com certeza para amanhã esse estímulo de força vai te ajudar. Eu estava falando esse dia sobre o maior preditor, um dos maiores preditores da qualidade da tua velhice é o teu poder de agachamento. Claro. Pela simples questão de que você vai no banheiro, vai convidar alguém para ir no banheiro contigo? Não, você quer ir sozinho. E a ideia é da mobilidade. Estou aqui, vou levantar, vou até lá. Então, acho que os anos vão passando...
os treinos de triatlo e natação reduziram um pouco, a corrida reduziu um pouco, o crossfit reduziu um pouco, que eu conheci numa janela que eu já era um pouco mais velho, e treinamentos resistidos, que daí a gente tem no seu ápice a maromba, propriamente dito, é o que tem completado mais a minha semana. Ah, mas você faz alguns treinos de maromba com elástico. Fala assim, eu quero ter atenção constante no negócio. Eu já peguei e já deixei meu ego lá do lado de fora. Quer saber o máximo que eu já agachei, o máximo que eu já fiz de supino? Eu te conto, mas não é importante para mim agora. Exatamente como você falou. Num determinado momento da minha vida foi importante. É legal hoje? É, mas assim... Também do outro lado da história. Pô, ficou faltando 3 quilos para chegar a 130 de supino. Ficou faltando mais 10 quilos para chegar no clube das 100 libras. Que é quanto que você faz de levantamento de terra, quanto você faz de supino e quanto você faz de agachamento. Eu tenho as costas aparafusadas, eu só consigo fazer agachamento frontal. Já perdeu 20% do que eu consigo levantar de cara. Sim. Então, tipo, pô, poderia ter feito tal, não sei o quê, mas... De novo, é o que a gente estava falando há pouco. Você trabalha com as ferramentas que estão na tua caixinha de ferramenta. Você tem aquilo, você faz com aquilo. Se você não tem, você não adianta. É que a gente fala que a massa magra, né? Cara, ela precisa ser estimulada a qualquer idade. Perfeito. Primeiro porque ela vai gerar gasto calórico e ela vai gerar produção hormonal. Ótimo. Pô. Bem lembrado. E pro homem, produção hormonal é tudo. Sim. Então o cara tem que fazer, ele é obrigado a fazer. Não adianta só correr, só nadar, ele tem que pôr um estímulo para não perder massa magra. Porque a partir do momento que ele perde massa magra, ele começa a produzir menos hormônios, aí a testosterona no caso, e o gasto calórico também, o teu metabolismo baixa. E você normalmente nessa fase da vida, você já não tem mais aquela mobilidade que você anda todo dia, não sei o que, você mais senta, sofá, se alimenta bem, pô, teu equilíbrio energético vai ficar positivo em relação ao que você consome, você vai ganhar mais. Pô, mas eu não consigo emagrecer, eu tô fazendo atividade. Cara, você tá gastando pouco Mas em relação ao que você come, criança. Mas você citou um negócio muito importante que é o que eu... Tem uma galera mais velha entrando no box agora. Não, mas você veja, professor, lá no passado eu conseguia, tal, não sei o que, tarefa. Bom, primeiro que no passado você provavelmente comia mal. Sim. O cara, como assim comia mal? Velho, você não tem o mesmo poder aquisitivo em 1985 que você tem hoje. Então, hoje você se cuida melhor do ponto de vista de, cara, porra, vou comer matambre? Não, hoje eu vou comer uma carne, sim, assim, assada. Então, como você tem um pouco mais de posse, fica um pouquinho mais difícil. Pô, eu tinha que andar 3 quadras para pegar o ônibus. Hoje você sai da tua porta, liga a chave do carro, que é teu, que você pagou, tudo certo, não sei o quê, e você vai. Então, não existe só apenas um processo cronológico disso, mas um processo socioeconômico que atrapalha. Sim. Que a pessoa acha que, não, mas eu fazia isso no passado. Não, mas você não fazia do mesmo jeito. Não fazia. Eu sinto isso na minha vida, porque em 2019 eu me aposentei do Estado. Queira ou não, eu ia para o Estado e dava aula de educação física, então eu ficava de pé. Se mexendo com os alunos o dia inteiro. No reloginho, se tivesse, ia dar quanto tempo você ficou em pé e tal. Cara, hoje, essas horas, eu tô sentado. Ou eu tô trabalhando administrativamente no positivo, ou eu tô sentado no computador em casa. Então, com certeza eu engordei. De 2019 para cá, e realmente... Claro que daí eu controlei a alimentação e tô fazendo atividade para não estourar na balança, né? Mas então, você é um cara que sabe isso. Imagina um cidadão que era engenheiro, que não tem essa consciência. Sim, então, mas, pô, eu trabalhava de pé, me movimentando o dia inteiro, agachando, pegando bola, pegando material, o dia inteiro. Dava 10 aulas por dia, ou 5, daí tinha mais a universidade, o deslocamento, então você estava em movimento. Estava mais ativo. De manhã, de tarde e de noite. E a partir do momento que você tira umas horas e começa a ficar mais light a tua vida, que é melhor economicamente, inclusive, porque daí você consegue beber um melhor vinho, você consegue comer uma melhor... pasta, né? Sim, e você aproveita porque... É merecedor do trabalho. Você vai, obviamente, ter um desequilíbrio. Daí você tem que buscar uma alternativa, que é fazer atividade física e controlar a alimentação, né? Ótimo, ótimo. Pô, agora você já entrou num ponto que eu queria começar. E essa carreira em em educação física do ponto de vista de
Profissão. Como é que começou isso, professor? Pô, eu comecei em 82, né? Eu já, antes de 82, eu jogava basquete. Daí, pô, vou fazer o curso de Educação Física. Então, eu entrei na Universidade Federal do Paraná em 82. Me formei em 85, naquela época podia adiantar o curso, né? Então, eu me formei em 3 anos e meio. A partir dali, eu já comecei a trabalhar em escola e fiz algumas pós-graduação em fisiologia do exercício, exercício de saúde, fui conhecendo pessoas, que é muito importante na nossa profissão, Sim. esse network. E acho que foi em 87 eu tive uma proposta para montar a academia com um médico lá na Movimentos. Inclusive, o professor começou a fazer musculação lá com 12 anos comigo lá. E a partir de lá eu comecei nessa empreitada. Trabalhando, tinha academia, daí entrei no Grupo Positivo, construí minha carreira lá no Grupo Positivo como professor de Educação Física, subi até um cargo de diretor, de supervisor de cultura e esportes do Grupo Positivo, que é um grupo grande aqui em Curitiba, e ele cresceu muito, esse grupo, nas costas do esporte e na cultura, na época, né, na década de 90 e 2000. E em 2010 eu fui convidado para assumir a coordenação do curso de Educação Física. Na universidade. Na universidade, daí tô lá até hoje, já vai fazer quase 15, que fez 15 anos, né? E paralelamente isso eu também era professor do Estado de Educação Física, então eu sempre tive envolvido com o esporte. Já tive academia, vendi, já tive uma série de outras coisas. E hoje tem alguns projetos aí que eu desenvolvo, né, com base na minha formação. Nesse percurso, quando eu entrei na universidade, veja, eu entrei na universidade porque eu trabalhava com gestão, né? Eu era diretor de um departamento grande e na época o presidente do Grupo Positivo falou, não, você vai lá para a Universidade Positivo porque nós precisamos arrumar aquele curso lá, ele tá com uns probleminha lá e tal. Eu falei, pô, professor, eu não tenho nem mestrado lá, os caras tudo doutor lá e não sei o quê. Ele falou, não interessa, você vai lá, você tem carta branca, você pode fazer o que você quiser, mas eu quero que aquele curso dê resultado financeiro. E deu. E deu, graças a Deus. Então eu entrei lá em 2010, só que é óbvio, né, eu tinha uma missão que era reerguer o curso financeiramente. Mas eu tinha uma coisa minha que, pô, os meus professores eram tudo mestres e doutores. Aí eu fui, fiz mestrado, fiz doutorado. Então, paralelamente a toda essa carreira profissional, eu estava estudando até hoje, né? Então, não foi Eu achei que era uma espécie de ordem, tipo assim, para você estar nesse cargo, você precisa ter um doutorado. Não, foi uma questão tua mesmo. Na verdade, o MEC, ele pontua, entende? Por exemplo, existe um índice de avaliação dos cursos, que é o ENADE, né? Que os alunos fazem uma prova e tem mais uma série de contas que ele faz lá, que é qualificação de corpo docente e tudo. E quanto mais doutores você tiver, mestres e doutores com produção científica, a pontuação do curso aumenta e a nota do curso aumenta. Perante isso. Então, hoje, naquela época, 2010 até entrava. Hoje você não consegue entrar em uma universidade se você não tiver um mestrado, por conta desses indicadores do MEC. Então, as universidades, tanto públicas mais ainda, né? Porque daí tem que fazer concurso, tem prova de títulos, daí tem que ter doutorado. Mas em uma instituição particular, eles já pegam alguém que tem mestrado, doutorado com publicação, porque eles querem que o cara pontue para a universidade ter um conceito melhor e depois vender melhor o curso. Então, naquela época, até foi meio que uma briga. A diretora, eu me lembro que o presidente falou, não, mas ele não tem, mas ela falou, mas ele precisa ter. Porque nós precisamos pontuar. Daí ele falou, não, nós precisamos primeiro ganhar dinheiro. Acho que ele queria, no caso, né? Vamos acertar a casa e depois a gente vê o que vai fazer. Mas eu já fui automaticamente buscando essa formação, porque eu sabia que ia ser importante para o curso também, para mim e para o curso também. Então foi 50-50? Foi 50-50, mas era uma questão pessoal minha. Eu não queria ficar atrás dos caras também, né? Com certeza. Então, isso foi o que eu acabei desenvolvendo e acabei... me esforçando, não foi fácil, né? Porque diferente de uma escola, de uma universidade
pública, você às vezes tem incentivo, tem bolsa, você para de dar aula. Na particular, você não tem incentivo, você tem que pagar do bolso, tem que estudar na hora livre e trabalhar, e você tem que... Mas foi um desafio e, graças a Deus, consegui terminar, né? Sim. Dando aula há 15 anos no âmbito universitário, você percebe muita diferença do aluno daquela época para os alunos de hoje em dia? Muita, muita, muita. Cara, os alunos hoje, eles estão muito... Eu acho eles mais imaturos, assim, do que há um tempo atrás. Eu acho que os alunos hoje, eles precisam ser muito mais conduzidos, entende? E eu costumo dizer que acabou o ensino de rebanho. Rebanho é até o ensino médio, que tem o professor ensinando o conteúdo para ele passar no vestibular. Apesar que o vestibular hoje é só a pública, né? E eu digo para eles, agora vocês estão em um ambiente que vocês têm que ser protagonista. Nós estamos aqui para ajudar vocês nesse conhecimento, mas a gente só vai mostrar a pontinha do iceberg para vocês. Cara, o restante do conhecimento vão ter que ir atrás. E aí tá a maior dificuldade, né? Aí tá a maior dificuldade, porque daí eles vão ter que montar estratégias e investir na carreira deles para eles terem mais conteúdo. Então, eu cobro bastante deles. Eu falo que o mercado hoje, ele tá um mercado muito agressivo, né? Fato. Então, tem muito profissional. O que que é? Muito profissional, muita tecnologia, muito equipamento, muita IA. Se ele não estiver preparado para isso, ele vai ser engolido. Ele vai virar nada. Ainda tem os provedores de conteúdo que não sabem o que estão falando, mas tem sei lá quantos mil seguidores que o cara fala, não, mas a fulaninha falou que... Exatamente. Só atrapalha. Só atrapalha, porque você tem que ter conteúdo. Claro. Eu falo para eles, eu acho que o capital maior que você tem que ter é conteúdo. E articulação de comunicação, eu falo. Se você tiver conteúdo e articulação de comunicação, você tem tudo para se dar bem. Porque se você não souber se comunicar, você está morto também. Sim. Porque hoje o mundo exige isso. Essa comunicação ela pode ser até em redes sociais, mas pode ser com pessoas, e às vezes as pessoas ficam meio que esperando que as coisas venham até ele. E não vai ser assim. O mercado hoje ele está muito dinâmico, ele está mudando muito rapidamente, e essa habilidade de comunicação e esse capital intelectual, ele vai ter que ter, de como que ele vai articular, porque ele vai ter que, mesmo com essas questões aí que hoje entende inteligência artificial, ele tem que saber lidar com isso, né? Ontem eu estava até orientando uma menina de TCC, que ela é mais velha, ela já fez um curso, né? Já há uns 3 anos dela, falou, pô, professor, o meu último TCC que eu fiz, eu escrevi 100 páginas. Eu falei, beleza, porque agora você não precisa escrever mais 100 páginas. Não. Você tem que saber como que você vai. Então ela falou, mas eu fico meio resistente. Eu falei, não é questão de resistência, você tem que usar a ferramenta a teu favor. Não, e você vai escrever 100 páginas, o teu colega vai escrever 100, o teu colega vai escrever 100, que tem 20 pessoas. Sim. Você não vai conseguir corrigir tudo isso. Não vai. Daí você vai, tipo, como é que... As pessoas, eu acho que isso que você falou faz muito sentido, mas acho que tá faltando um pouquinho de empatia, coisa que existia mais no passado. Veja, eu preciso escrever um paper para enviar pro professor Zair. Tem quantas pessoas na minha sala? Tá? Se eu escrever um paper de 5 páginas, contendo tudo que ele precisa ver, ele perceber que existe um raciocínio por trás daquilo, eu garanto, a não ser que tenha uma questão que tem que ter 15 páginas, tem que ter sei lá quantos mil caracteres, o cara vai me agradecer, na verdade. Fala, puxa, olha, isso aqui veio com um raciocínio direto, conciso, no ponto. Pô, facilitou minha vida. Na primeira faculdade que eu fiz, era impressionante. Os papers de marketing, eles começavam com, sei lá, 20 páginas. No último período da faculdade, o professor falou, me façam um favor, escrevam em até 5 páginas. Se você conseguir reduzir isso para 4, você ganha mais X pontos de saída. Não e eu ficava horrorizado com aquilo. Cara, mas eu tenho tanta coisa para colocar. O cara fala, nego, coloque menos, coloque mais do teu cérebro e menos de alguma coisa que vá te forçar que vai me forçar a ver que você trabalha. Não quero saber se você trabalha, eu quero saber se você trabalha inteligente. Só trabalhar não é o suficiente. Sim. Falei, porra,
não sabia disso. É o que os investidores hoje pedem para os possíveis empreendedores de startup para mostrar que eles têm que mostrar o pitch da empresa deles em 2 minutos. Você tem que falar tudo em 2 minutos. Se vocês não falar em 2 minutos, já era. Já era. Mas tem que falar tudo, e o que é importante. Então é isso. Você tem que ser objetivo. E aí você tem que ter o quê? Articulação, né? Mas eu vou te falar, esse é um desafio muito legal, tal, mas puta, é complicado. Você pega lá um arranco ou snatch, um movimento que você tá com a barra, tá lá no chão e vai pra cima da sua cabeça. Acho que era YouTube, classifica como conteúdo de longa-metragem algo acima de 30 segundos. Você pega um movimento que é o segundo movimento olímpico mais complexo, o primeiro é o salto com vara, você pode quebrar 12 mil pedacinhos. O snatch você pode quebrar em 9 mil pedacinhos. E você tem que ensinar pro cara em 30 segundos. Bicho. É difícil. Complicado. Bem complicado. Agora, você tocou num assunto bem legal. A tecnologia tem ajudado o ensino? Essa ideia do chat GPT, esse tipo de coisa? Ou o cara é... Desculpe, né? Mas o cara que é vagabundo, ele vai continuar vagabundo e o chat GPT vai ajudar ele. Ponto. Sim. Eu acho que a tecnologia tem ajudado muito. E eu digo que para os meus alunos que a inteligência artificial não vai substituir o profissional, mas vai substituir os profissionais que ficarem alienados com relação a isso. Uhum. Então, o que a gente costuma dizer? Não tem como voltar mais para trás, não. A tendência é só evoluir. Eu uso muito. Eu costumo brincar com meus alunos que eu gasto mais de assinatura com pacotes de inteligência artificial do que com a minha mulher, para você ter uma ideia. Então eles já dão uma risadinha ali, porque eu pago para isso porque me ajuda bastante. Sim. Me ajuda bastante. É claro que eu tenho que ter muito conteúdo, porque dá trabalho também a inteligência artificial. Essa semana eu estava testando lá uma nova ferramenta. Cara, eu passei 2 dias sentado lá só fazendo testagem. Mas para fazer testagem, porque eu queria pegar um artigo e eu queria que a inteligência extraísse do artigo e fizesse tabelas, gráficos, amostras, tudo em uma apresentação. Cara, então eu tive que ler os artigos. Não é assim também. Então eu tive que ler mais de 10 artigos para ver quais eram os artigos importantes. E não só o abstrato, tem que ler. Tem que ler o artigo, ver a amostra, o método que ele usou, quem que foi, se era caucasiano, se não era, blá, 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 aquelas coisas. E se você pegou 10, deve ter lido pelo menos 20. Ah, isso aqui não serve. Descartou já, porque começou a ler, tava ruim, Sim. já vai para outro. E, cara, isso demanda tempo. O que a inteligência artificial fez para mim? Cara, eu carreguei esses 10 artigos e ela daí começou a montar as tabelas para mim, porque senão eu ia levar mais 3 dias montando tabela. Então, a ferramenta tá aí para ajudar. Mas quem compilou foi um ser humano. Mas quem alimentou ela é um ser humano. É isso que eu falo dos meus alunos. Não tem como vocês não usarem, mas vocês têm que saber como usar. Como que você vai oferecer o melhor produto para o teu cliente com a inteligência artificial? Porque o teu cliente vai pegar lá, se você mandar uma sériezinha, ele vai pegar, pôr no GPT lá e vai te dar vai te questionar um monte de coisa e você vai ficar lá sem saber responder. Se você tiver conteúdo, você vai saber. Sim. E daí você vai poder dizer por que é daquilo, por que aquilo acontece, o movimento, biomecânica do movimento lá, do arranque, do levantamento. Cara, você tem o conteúdo, né? Porque o GPT, ele escreve muito bem, melhor do que a gente. Sim. Então, a gente tem que admitir que é uma ferramenta que vai ajudar. E eu costumo fazer até algumas gamificações nas aulas, que é para os alunos usarem mesmo inteligência artificial. Mas depois eles têm que apresentar e daí ele tem que falar e explicar aquilo. Entende? Vai até aqui, agora deixa de ladinho e vem me contar. Ele já ajudou agora, mas para você construir aquilo, se você foi atrás do conteúdo e alimentou legal, você aprende. Sim. Porque você aprende fazendo. Com certeza. Então, eu acredito que a inteligência, ela não tem volta mais e a gente tem que cada vez mais saber usar e usar estratégias positivas para isso. Puta, muito legal, porque é o assunto da próxima pergunta. Houveram algumas modificações também do ponto de vista do que o MEC deseja. Porque na minha época você tinha, não sei se isso mudou ou não, mas você tinha que fazer um estágio em piscina, em natação, por causa do tamanho da costa do Brasil, faz total sentido e tal. Mas existiam alguns outros estágios que parece que rolou
uma nova modificação que, tipo, não, faça estágio naquilo que você acha que você quer trabalhar. Porque a educação física, nesse ponto, ela é idêntica à medicina. Você passa lá 4 anos, no caso deles tem residência, no nosso não, mas você não sai de lá tenista dando aula pro Federer. Não. Então você... É que nem você falou no começo, é a pontinha do iceberg, agora vai você atrás correr. Acho que rolou uma mudança nesse sentido, não? Rolou, até a última DCN que a gente tem aí, que regulamenta os cursos de educação física, ela dá uma liberdade maior para as instituições. Por exemplo, no caso da nossa, eu abri no estágio para o aluno optar em 50% do estágio aonde ele gosta de trabalhar. Sim, senão fica... E daí ele tem uma probabilidade maior de ser mais assertivo na profissão. E já está inserido no mercado de trabalho que ele quer atuar. Exatamente. Então a gente já deu uma facilitada. Então a gente ajuda e isso tem dado uma resposta positiva. Porque daí, eu gosto de treinamento resistido. Cara, se eu tenho que fazer 640 horas, eu posso fazer 320 em treinamento resistido. Sim. Aonde eu tô. Tudo bem, eu vou ter que fazer em talvez alguma coisa voltada à saúde, vou ter que fazer, porque eu preciso entender disso também. Então, a gente consegue dar uma maior ênfase no que ele quer. Porque hoje você tem que estar muito disposto a fazer e tem que estar afim do que você vai fazer. Não adianta você ficar na universidade... fazendo uma coisa que, eu não vou usar isso. Muita coisa você não vai usar mesmo, mas é que é meio generalista a universidade, né? Não tem Faz parte de um currículo, é generalista. Mas você tem que afunilar mais para o que o aluno quer. Mas eu achei interessante porque eu tenho visto isso no box também, né? Na minha academia, no box. O cliente está ficando mais velho. Então... Se você está trabalhando com um trabalho com processos resistidos, treinamento resistido, aí daí tipo, não, mas eu tenho que ir lá no negócio da terceira idade, pasme, o teu cliente vai envelhecer. E se você fizer um bom trabalho, ele vai querer envelhecer do teu lado. Sim. Tem alunos que são 3, 4 anos comigo. Ontem uma perguntou, ele falou, não, acho que eu sou um dos mais velhos, eu tô aqui há 3, 4, né, nego? Falei, vai fazer 4. Então, eu acompanho esse cidadão faz um tempo. Conheço a esposa, conheço os filhos. Às vezes a mulher está ocupada, ele tem que levar as criancinhas lá, fico brincando com elas e tal. Então, não só do ponto de vista não, só vou lidar com gente de 25. Não. Você também não está mais com 25. E daí, de repente, as tuas dores, entre aspas, acabam sendo as dores de uma parcela da população que tem mais dinheiro, que pode investir mais nisso e que você pode se destacar no mercado. E está aumentando, né? Esse pessoal está envelhecendo, mas é essa galera que está vindo, fazendo, e mais os que pós-pandemia aí também teve muita coisa. Então é uma galera que às vezes tem uma estabilidade financeira melhor. Tem mais tempo para fazer e é mais maduro também para escutar o que você quer falar e eles entendem melhor. Sim. Do que às vezes o jovem ele tem muito rompante, eu quero testar, porque o outro fez, fica muito na comparação. Sim. E as pessoas mais velhas, eu costumo dizer que eu falo que longevidade é um oceano para vocês explorarem, cara. Fato. Só que tem que ter conteúdo. Volto a dizer, não adianta. E eu pego no pé porque eu acho que o profissional de educação física, ele é muito devagar ainda. Ele é muito devagar. Fato. Por exemplo, você terminou a tua graduação, você não pegou o teu CREF e sentou no trono, agora eu sou profissional. Sim. Cara, você fez pós-graduação, montou o teu negócio, você está estudando, você está conversando com pessoas. Cara, você está evoluindo. A maioria dos profissionais de educação física, ele pega o CREF e senta no trono. Sim. Senta no trono. Diferente dos caras de fisioterapia, nutrição, medicina, esses caras estão atrás do conhecimento o tempo inteiro. E eu falo isso. A gente luta para fazer um curso às vezes. Você investe, traz cara bom, paga o cara. Cara, vai lá, não lota o auditório, cara, não lota e às vezes o preço é barato. Aí você pega um curso de fisioterapia, os caras pagam R$2.000 na inscrição e lota. O que ele vai tirar pelo preço que ele tá pagando não é caro, é valor. Isso valor, que às vezes não entende. Absurdo, é um absurdo. Por isso que eu digo que o nosso profissional, e eu falo isso para os meus alunos, vocês perdem mercado.
perdem porque vocês não estudam, vocês são preguiçosos. Eu falo isso. E é verdade. É verdade. É duro porque é a nossa profissão, mas tem que ser dito. O nosso profissional, ele está muito aquém dos outros profissionais da área de saúde na questão de conhecimento. E assim, você está numa ponta que eu acho muito nobre, afinal de contas, você está preservando bons níveis de saúde daquela pessoa. E não, agora que você está ferrado, que é o outro lado do espectro da saúde, agora o médico vai te atender. Eu acho que tem duas coisas nesse ponto que, pô, muito legal. No meu ponto de vista pessoal, eu já me formei com 40 e poucos, então, Sim. Quem que é esse velho que tá, tipo, eu precisava criar conhecimento de forma mais rápida que o menino que tem 20, que tem toda uma vida para fazer isso. Mas, concordo com você, porque na minha turma tinha uns velhinhos que nem eu, e essa galera ficou junto, e é para fazer trabalho, em quanto tempo a gente precisa, e professora, se a gente acertar, não pode sair mais cedo. Cara, eu saí algumas vezes da faculdade mais cedo, porque a molecada, que não era molecada, né, os caras mais velhos, estavam lá para fazer acontecer. Então, nego, o que você vai fazer? Cara, falar sobre isso, aquilo. Cara, isso aqui tá mais para você. Você quer apresentar? Pode deixar que eu apresento. Apresentar, não sei o que, a professora gostou, tá tudo certo, eu posso ir embora. Pô, pessoal, vocês puderem assistir os outros, mas sim. Então tá bom. Então vamos sentar. Que também é outra coisa, né? Existe uma parceria, por ser um pouco mais velho, com os professores. Tipo, pô, uma vez a pessoa falou sobre um negócio de CrossFit completamente torto, porque ela não tinha acesso àquilo. E ela acabou a explicação e me olhou. Nego, tô certa. Fala, puta, professora, não é bem assim, mas eu entendo o contexto e tal. Então eu não ia tirar a autoridade dela, mas também não ia mentir. Teve humildade de aprender. Mas ela teve humildade. Às vezes não sabe mesmo. Exatamente. Ninguém sabe é normal, tudo. exatamente. Claro. Exatamente. E esse é um lado. O outro lado da moeda é justamente isso, né? Levando em consideração que você está no lado nobre do processo de bem-estar, seria tão mais interessante se você fizesse esses esforços para chegar mais pronto no mercado, para evitar esse outro lado, que facilitaria muito a tua vida. E tem um terceiro ponto nessa história que a gente é um pouco mal visto, especialmente quando você sai, assim, tipo, um médico novo que tá fazendo transplante capilar, ele tem um nível de autoridade. Um moleque que saiu, que fez curso, que, pô, foi um garotão com a mesma idade e tal, não sei o que, super empenhado, as coisas que aconteciam na faculdade, ele foi, fez, tal, não sei o que, ele não tem o mesmo respaldo. É verdade. E eu falo isso para os meus alunos, você tocou em um ponto importante, porque eu falo que a nossa função, ela tem um grau de importância tão grande, porque ela vai evitar que você vá para o médico e vai evitar que você vá para o fisioterapeuta. Exatamente. Então, se você fizer o teu trabalho bem feito, você tem um grau de relevância na escala da escola de saúde que a gente fala, Sim. muito importante. Porque você é o cara que previne. Porque o médico já pega o cara com problema. E é tão mais o fácil fisioterapeuta prevenir. também. Pô, ele já sabe. Pô, você fez uma cirurgia no joelho, arrancou o menisco e não sei o que, você vai ter que fazer isso. Cara, você vai ter que cuidar, o profissional de educação física, da saúde, do coração, do peso, da gordura, da diabetes. Tudo você vai prevenir, pô, cara. Então veja a importância que a gente tem nesse contexto de saúde. A gente é muito mais do que... A gente não pode ficar com aquela síndrome do pobrinho... Do patinho feio. Do patinho feio. Cara, a gente tem que encher o peito e dizer, não, é a gente que previne o cara para ele não chegar no sistema de saúde com um problema de fratura de osso, prótese de colo de fêmur e vai morrer por causa daquilo. Sim. Então é nós que somos os caras da vez. É isso que eu falo para eles. Tem que empoderar os caras também. Com Mas certeza. eles têm que ir atrás do conhecimento. E eu percebo nisso porque às vezes eu tô ali com a barriguinha no balcão e aparece a pessoa e tal. Aí, poxa, quanto que custa? Tá, não sei o que, tá. Daí a pessoa já começa a fazer o cálculo com a Smart Fit. Esses dias, estava lá com a nossa recepcionista, tá, não sei o que. Eu falei, eu já sei o que você tá pensando. Custa caro. Então vem aqui. Passamos um pouquinho assim, ela viu toda a minha parede do conhecimento com todos os cursos, tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você acha que isso daqui não tem um peso, levando em consideração que você vai estar lá na Smart Fit, vai ter 16 pessoas tentando... Nada contra a Smart Fit. Não, é o modelo É o modelo de deles. negócio deles. Agora, vai ter 16 pessoas tentando fazer a máquina do qualquer coisa, enquanto você vai ter uma aula aqui com 8, 10 pessoas, que é o modelo do negócio do meu box, menos gente, e onde eu vou saber o teu nome, com o passar do tempo eu vou saber com quem você é casada. Saber a tua evolução. Saber a tua evolução, tá, não sei o quê.
Se você acha que isso é pagar demais, tudo bem, eu entendo o teu lado. Se você vai num local que você de repente não tem a mesma atenção, ou que você fica quicando em locais que as pessoas não te conhecem, o que vai acontecer? É capaz de você desenvolver algum problema, que seja dos menores, um problema articular. O que você não tá pagando aqui, você potencialmente pode pagar em outro lugar. Em remédio e médico. Aí a pessoa, oxa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, claro, precisamos tirar a síndrome do patinho feio dos nossos futuros educadores físicos, nossos universitários, mas também é necessário desmistificar algumas questões que aparecem na cabeça do consumidor. Porque o consumidor chega e fala, não, meu médico falou, eu vou fazer. Ele não sabe esses dias. Cara, muito legal. Eu falo isso e fico arrepiado. A senhorinha minha, atleta de 70 mais anos, falou, nego, você não bota... Ela é meio braba, assim. Nego, você não bota fé, eu briguei com o meu médico. Falei, nossa, dona fulana, o que aconteceu que você brigou com o seu médico? Não, eu tô com uma dor nas costas. E daí ele perguntou o que eu fazia. Falei que eu fazia Rebel. Não, muito obrigado, mas é cross-training, porque o meu método, não sei o quê, não é igual a CrossFit, mas não, mas daí ele perguntou o que quero, eu falei que eu fazia CrossFit. Aí ele falou assim, então eu tenho que parar com o CrossFit. Daí ela falou, sabe o que é CrossFit. Não vou parar. Daí, por quê? Porque olha só, o seu meu coach que me falou, uma senhorinha falar coach é bonitinho demais. Ele chegou e falou, eu vou lá, não vou de carro, vou lá no mercado, trago 2 sacolas, tem que subir a escada. Põe a sacola no chão, tiro a bolsa do negócio, pego a chave, abro a chave, puxo a sacola do chão, entro, coloco a sacola no chão, fecho a porta. Tá, não sei o quê. Eu fiz 3 levantamentos de terra. Aonde que o que eu faço lá é errado, que não sei o quê. Cara, a senhorinha de 70 anos de idade... Já tá articulando conhecimento. A senhorinha de 70 anos de idade colocou em xeque-mate o médico. O cara não sabia o que dizer pra ela. Sim, se não é a faz filha... treinamento funcional, né? Sim, se não é a filha... Com ela tinha levantado e ido embora. Porque ela contando e eu olhando... Porque as duas treinam juntos, mãe e filha. Ela contando e eu olhando pra filha. Cara, ela falou, nego, se eu não seguro, ela ia embora. Tipo assim... Não serve, que não sei o quê. Então, existe essa ideia desse empoderamento, acho que é super válido e tal, mas também existe esse processo de desmistificação, que aquele cara é o cara e o educador do físico, saber, né? Tipo, o que ele fala, eu tenho que obedecer porque ele tá em uma autoridade maior. Sim. Não existe isso. E às vezes eu acho que isso, eu agradeço horrores ter me formado e ter começado a trabalhar com a idade que aconteceu, porque, pô, tô com uma dor aqui. Mas onde que é essa dor? Não, veja, assim, assado. Tá, acho que aconteceu aqui. É mesmo. Mas o que você fez no final de semana? Não, daí tinha lá a chácara do fulano, tá, não sei o que, ele me pediu pra ajudar a carpir um troço, tá. Ah, legal. Faz o gestual de como é que você fez o movimento. Ai, será que você se machucou aqui mesmo? Pô, nego, desculpe. Não, cara, não é desculpe. Nós estamos aqui numa conversa. Ninguém tá querendo ganhar o argumento, nem nada. Então, fica um pouco mais fácil quando você tem um pouco mais de idade e o menino que acabou de se formar, às vezes, sofre um pouco mesmo. Acho que é um pouco... Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como dizia minha avó. Acho que é um processo um pouco mais... É mais cinzento, né? Preto no branco. Agora, com todos esses anos e tal, o que o senhor tá achando dessas novas modalidades? Aí o beach tênis e isso, aquilo. Até porque quando o senhor começou, não tinha o CrossFit, né? Não. Eu acho que do ponto de vista... Eu queria ver o teu take sobre 2 aspectos. Do ponto de vista do profissional e do ponto de vista do consumidor. Porque eu acho que do ponto de vista profissional, abre mais leques. Claro. Né? Na tua época, acho que os caras queriam só sair para fazer maromba. E hoje tem... Hoje tem estúdio de pilates, estúdio funcional, tem estúdio de treinamento resistido, tem crossfit, tem box de treinamento. Tem várias modalidades. Hoje tem uma diversificação melhor. E eu acredito que isso é benéfico. Porque você abre mais opções às pessoas que querem fazer, né? Então, se eu não quem quer trabalhar e quem quer consumir. Se eu quero mais personalizado, se eu quero mais social, cara, escolha o que você quer. Então, tem bastante mercado. Abriu muito, que nem você falou. E outras modalidades também ficaram mais acessíveis, né? Sim. Por exemplo, beach tênis, né? É uma coisa que não existia, né? Começou a crescer... Pô, esses dias eu fui correr lá nesses meus longos da vida, né? Daí tava passando lá perto do Jockey Plaza lá. Cara, tem um clube lá, acho que é o Thalia, né? Uhum. Cara, tem umas
era domingo de manhã, tinha umas 10 quadras de beach tênis. Nego, bombado de gente, bombado. Porra, maravilha, tem gente fazendo esporte. Saúde, é importante. Talvez não seja o meu, que nem os americanos falam, né? Talvez não seja o meu cup of tea, talvez não seja a coisa que eu gosto de fazer, mas é exatamente o que eu vejo, assim, tipo, cara, eu não sei se eu faria isso, tal, não sei o quê. Mas o profissional fala, puxa, que legal, tem mais gente se movimentando, porque quando a gente saía para correr, às vezes era um deserto, 5, 6, 7 quadras sem encontrar um ser humano vivo na rua. Os caras estão saindo, estão fazendo atividade e tal, muito legal mesmo. Então, acho que mais atividades, mais oportunidades, mais leque de opções para as pessoas fazerem atividade física. Porque daí o cara que também vai fazer o beach tênis, se ele começa a se aperfeiçoar, cara, eu preciso fortalecer. Daí ele vai... Tem todo o universo em volta. Então vai começando a agregar. Eu começo a correr, eu preciso fortalecer, eu preciso nadar, eu vou fazer o triatlo, eu jogo tênis, eu preciso fazer compensação. Então todos esses esportes... você acaba abrindo mais leques, então a teia vai melhorando. Para nós, profissionais de educação física, isso é importante. E para o consumidor também, né? Porque ele tem mais opções de achar uma atividade que lhe agrade, né? Tanto fisicamente, como psicologicamente e socialmente. Daí ele pode ter uma assertividade maior e perpetuar mais tempo na atividade, né? E a partir do momento que ele vai gostando, ele vai buscando os periféricos também, que é da educação física também, né? Mercado nosso, né? Eu perdi um aluno pro beach tênis, mas o cara teve a hombridade de falar, pô, professor, o que você acha? Tá, não sei o que. Eu falei, cara, muito bom. Vem aqui fazer fortalecimento. Para membros inferiores. Você vai melhorar no beach tênis. Exatamente. Inclusive. Se eu tivesse o infoproduto que a gente colocou em pé, eu falo, cara, vai lá, agora compra isso aqui e faz aqui. Você vai até jogar melhor beach tênis. Vai ter mais explosão de deslocamento na areia. É exatamente isso. A ideia é de pensar um pouquinho fora do quadrado, não se sentir o patinho feio e tal, e pensar em alternativas para esse processo todo. Agora, professor, tem um negócio muito legal que eu queria que o senhor discorresse um pouco, que é a sua incubadeira, é isso? É, uma startup, né? Uma startup, desculpa, na verdade, uma startup. O que aconteceu aí? De uns anos para cá, desde aquela história lá que eu comecei a fazer mestrado e doutorado, eu fui caminhando para o ramo da genética e performance física. Então, o meu mestrado eu fiz com lutadores, né? Então, eu fiz com o pessoal da Confederação Brasileira de Judô, uma galera de peso, e comecei a me envolver nisso. Aí o meu doutorado eu fiz na Espanha, mas a minha coleta foi aqui no Brasil, eu fiz com atletas de atletismo, então a nível nacional, e eu comecei a desenvolver esse produto, comecei a escrever artigo, publicar artigo, e na universidade a gente criou um grupo de pesquisa, e daí a gente conseguiu também alavancar um negócio bem bacana lá na universidade, lá, que era uma operação de negócios, e eu consegui firmar um convênio com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Pô, e na época a gente conseguiu fazer o teste genético com a equipe brasileira de atletismo paralímpico. Cara, a equipe brasileira de atletismo paralímpico, se ela não é top 1, ela é top 2 do mundo. Uhum. Tem o Petrúcio, aquele cara. Sim. Eu fiz o teste do DNA desse cara. Que legal. Porque ele é a quinta Olimpíada que ele ganha, né? A medalha de ouro. Então, a gente desenvolveu esse trabalho... 20 anos o cara é campeão olímpico. 20 são ciclos olímpicos. Não, né? E o cara não é qualquer um. 10 e pouco, né? Sim. 10 e pouquinho. Cara, você põe ele no classificado normal, ele é capaz de ir para semifinal ou final, dependendo do campeonato, né? Na seletiva o cara tá nas cabeças. Tá nas cabeças. Então, a gente começou a vislumbrar um negócio nisso, né? Daí veio a pandemia, aquela confusão toda, tal, a gente acabou parando porque o laboratório fechou, aquelas coisas, tal. E depois que 2022 eu comecei a pensar, pô, mas isso poderia ser um business. E daí eu comecei a ver muito produto aparecendo. Alguns artigos mostrando, e eu percebendo que, pô, mas não é exatamente esses painéis tão muito, eu costumo dizer, muito recreativo. Eu queria alguma coisa mais profissional. Uhum. E daí eu comecei a me aprofundar e a gente incubou uma startup lá na universidade durante um ano para desenvolver um produto de negócio com relação a isso.
E hoje a gente conseguiu, a partir do mês que vem, a gente vai estar operando no mercado, essa startup que se chama DNA for Performance. Ela é uma DNA é uma empresa que desenvolveu um painel específico para atletas profissionais e amadores para relacionar performance e nutrição. Performance é tipo de treinamento, termorregulação, prevenção de lesões, captação de aminoácidos, suplemento mais adequado para você. Então, é um painel bem robusto que a gente faz com o DNA completo. É aquele assim, olha, você gosta do triatlo, mas se você continuar é capaz de machucar a coluna. Exatamente. Mas mesmo no triatlon, qual é o melhor triatlon para você? Porque o triatlon você tem do short até o Ironman. Sim, sim. Cara, é completamente diferente. Com certeza. Você vai muito bem no Ironman, porque eu te conheço, eu sei que você começa a render depois de 2 horas. Sim. Pô, então o short para você não tá aquecendo. Mas de repente para outra pessoa com perfil genético pode ser melhor do que fazer o Ironman. Só uma pequena observação. Fiz um na vida e quase morri. Nunca mais. Então, fazer o longo por quê? mesmo. Porque o teu metabolismo, a tua genética, tuas rotas metabólicas são mais favoráveis a um 70.3 ou um Ironman completo. Sim. Né? O olímpico, talvez, você ainda esteja aquecendo ali. Pô, vou correr 10 km, pedalar 30, pô, eu tô aquecendo. Mas para outras pessoas, a rota metabólica é mais eficiente. Então, mesmo no triatlon, você já pode direcionar qual a prova. E a gente, em todas as modalidades. Por exemplo, longevidade. A galera tá correndo aí, que nem a gente abordou esse tema de corrida. Cara, mas as pessoas às vezes, eu quero fazer uma maratona. Cara, será que a sua rota metabólica é ideal? Cara, quanto de colágeno você tem no teu corpo, de liberação de radicais livres? De repente você treinar um ciclo de maratona, ficar fazendo uma coisa, você vai ter um envelhecimento precoce, lesões. Cara, não vale a pena. Então você pode ir mais a fundo nisso e direcionar, fazer. Cara, corra 10. Faça musculação. Sim. Entende? Não, corra maratona, o teu perfil é para isso. Entende? Ou faça uma, saiba dos riscos que você vai correr se você fizer isso ao longo. Realizou-se pessoalmente. Perfeito. Mas às vezes você vai sofrer mais do que o outro, então não se preocupe com tempo ou com pace, porque você não vai conseguir, vai ter gente que vai te passar mesmo. Sim. Porque teu perfil genético, de repente, é para mais velocidade e potência e não tão resistência. Então, isso despertou. Então, a gente desenvolveu, eu e uma colega minha, que é nutricionista também, ela é doutora na área aí de nutrigenômica. Então, cara, a gente começou a estudar e desenvolvemos esse painel. A gente acredita que é uma tendência nova agora. Mas veja, isso eu costumo dizer, e eu tenho conversado com meus alunos, já fiz curso com eles, já apresentei, não é excludente, viu? A genética não é para selecionar e excluir. Ela vai ajudar a gente a buscar novas metodologias e novos treinamentos para as pessoas, para ela ter uma qualidade melhor no treinamento. Eu não vou dizer para você, nego, que nem você falou, pô, de repente eu quero correr uma maratona, é um desafio. Eu não vou dizer, cara, não corra uma maratona porque não é para você, eu vou excluir você da maratona. Ou pegar um esporte de futebol e dizer, cara, você não dá para o futebol. Não, não é isso. Né? Então, a genética ela vai servir não como diagnóstico. Só saiba que você vai ter essas intempéries, esses desafios se comparado com o Joãozinho aqui do lado que nasceu para isso. Não, e a gente tem uns projetos bem bacanas ali na DNA. Eu tenho um outro professor lá que ele desenvolveu uma IA, porque ele faz algumas bactérias para o agronegócio, para combater um fungo que combate as pragas, essas coisas. Ele fez um pós-doc lá na Universidade Federal do Paraná e ele desenvolveu uma nova bactéria aí também. Então, ele patenteou essa bactéria. Uau. Então, cara, só que ele desenvolveu uma IA que consegue fazer o sequenciamento total da bactéria e achar as lacunas para poder criar uma outra bactéria. Cara, eu falei para ele, e dá para fazer isso com o ser humano? Né? Porque daí você sempre tá pensando em umas coisas malucas, porque daí ele falou, olha, professor, se eu tiver um supercomputador que consiga rodar aí 6 meses o DNA e você pegar só, por exemplo, triatletas de 70.3 e Ironman, eu tenho 100 DNA desses caras e deixar rodando lá, eu vou
estabelecer um painel genético e patentear um painel genético só para isso. Caraca. Só que, obviamente, precisa ter recurso, equipamento, mas são coisas no futuro que podem acontecer na genética, né? Sim. E você traçar perfis para determinadas modalidades. Então a gente está pensando aí, mas hoje a gente tem mais os painéis desenvolvidos pela gente, que são painéis robustos, pegam mais de 700 mil genes, é o exoma completo, daí tem uma IA poderosa, a gente tem todos os genes são certificados, a gente fala que tem uma curateria de cada gene, né? Ele tem uma pesquisa robusta atrás, por que você usou esse gene, quais as evidências científicas, então é um painel bem completo, assim, né? Ele não seria recreativo. E, obviamente, dá um delineamento melhor no treinamento, na qualidade. Com certeza. Nossa senhora. Muito Estamos legal. tentando, né? Vamos Muito começando aí, estamos testando. A gente está à frente desse projeto, a gente que está dando as consultorias e tal, mas estamos em um processo embrionário ainda, né? Mas já temos todo o produto desenvolvido. Mas em novembro vai ter o lançamento A desse gente processo? vai fazer o lançamento aí, provavelmente lá pelo dia... Antes do dia 15 de novembro, a gente deva fazer o lançamento aí. E a quem se destina, uma vez que esteja pronto lá em 15 de novembro? A qualquer pessoa que pratique esporte, atividade esportiva, seja amador ou profissional. A gente está com alguns contatos em clubes também, porque a gente quer fazer com atletas de futebol também, atletas de base. Então a gente está também com alguns contatos aí em clubes, com clubes de futebol de salão também. Então a gente tem alguma penetração também nesses mercados aí que também são... Pô, você veja, os clubes investem milhões em um jogador e às vezes não sabe... No escuro. No escuro, ele não sabe... Aí põe o cara para jogar domingo e quarta, em 20 dias o cara tá com uma lesão de tendão. Pô, de repente põe o cara para jogar uma vez por semana só, porque geneticamente o colágeno nele talvez não seja, uma hipótese. Sim. Então o clube ele pode ser mais assertivo no treinamento e na recuperação dos atletas, pois investir milhões em um atleta para ele ficar no estaleiro não dá certo, né? No futuro, então, você prevê o cidadão, menininha de 14 anos de idade, vai lá, faz o exame e tal, não sei o quê, e o cara já vai ter um preditor do que pode acontecer com ele no futuro num clube, por exemplo? Sim, um clube, e a vida útil dele, qual que é a melhor característica dele, o tempo de recuperação. Então, o nosso painel, ele não identifica... Eu não vou dizer para você, nego, você é bom no triatlon, que muitos desses painéis recreativos, você vê lá, ele aparece, você é bom no futebol, no judô, não sei o quê. Não é esse o nosso objetivo. Você deveria fazer esportes assim, sabe? Não, isso tudo não compactua com o meu conhecimento. Na verdade, o nosso painel, ele é através das rotas metabólicas, porque o que define o nosso corpo são as proteínas e as enzimas e as rotas metabólicas. Se você tem uma rota metabólica aeróbica mais forte, uma anaeróbica de potência lática ou de fosfocreatina mais rápida, então é entender qual a rota metabólica. Por isso que deu trabalho para fazer o nosso painel, porque a gente teve que pegar todas essas proteínas e enzimas da rota metabólica e ver quais os genes que produzem essas proteínas, para daí identificar os genes, para depois fazer um score para ver quais são os genes mais importantes. Então, foi um trabalho de rota metabólica, diferente. Então, se eu dizer que a tua rota metabólica é de potência e força, você pode fazer 30 esportes de potência e força. Sim. Porque você foi moldado para aquilo, geneticamente. Então, esse que é a sacada do negócio. Porra, professor, eu fui cobaia há quase 50 anos atrás, eu tô pronto para ser cobaia de novo. Não, muito legal. Tá dentro. Muito legal. Vamos. Caraca. E isso é uma coisa aí que a gente está estudando bastante. Todo dia eu fico debruçado nisso, né? Esse painel, ele dorme na minha cabeceira da cama, né? Às vezes eu acordo de madrugada com uma ideia, já começo a escrever. Sim. Quero pesquisar para saber. Então a gente construiu isso na base do que a gente sabe, mas muita troca com bastante pessoas, né? E eu acho que é um caminho bom aí. Pô, muito bom. Para trabalhar em cima disso. A capacidade de vislumbramento futuro, e eu que não estou inserido no processo, porra,
É gigantesca. Tem um estudo que tem um gene, por exemplo, o Everest, né? Porra, todo mundo que subiu o Everest, eles fizeram uma amostra com todos os caras que subiram o Everest. E tem um gene que a gente fala que ele produz a enzima conversora de angiotensina. O que é essa? É um que trabalha no rim e ela controla a pressão arterial e vasodilatação de tecidos. Então tem um genótipo que a gente fala que é o II, que é mais para resistência porque ele é mais vasodilatador. O cara fez um estudo com 100 alpinistas que conseguiram subir o Everest. 100% dos alpinistas eram homozigóticos para essa... Que loucura. Então, se o cara não tem esse perfil, o que acontece? Pô, 7.000 metros de altitude, o oxigênio é escasso. Total. Então, ele precisa estar geneticamente com vasodilatação para poder ter um sistema aeróbico eficiente, porque cada moléculazinha de oxigênio que entrar vai produzir energia. Porque, para você subir 50 metros a 7.000, é a mesma coisa que você correr 20. Exatamente. 20 quilômetros de esforço, a sensação de esforço. Então, o cara que não tem esse genótipo e de repente tem o DD, que é para força, não consegue subir porque não absorve oxigênio. Veja a importância da genética, né? Sim. Então, isso é um diferencial. Então, claro que muita gente subiu, né? Não foi feito o teste com todo mundo, mas aquela amostra representa 100%. que todos têm esse gene, né? Para subir o Everest. Por quê? Porque vasodilatação, mais captação de oxigênio, e lá em cima esses caras precisavam de oxigênio. Com certeza. Então é um troço meio louco, assim, né? Mas é bacana de você descobrir isso, né? E essas associações que a gente fez para montar o painel, né? Que loucura. Bom, professor, o senhor tem mais o que fazer. Queria fechar aqui perguntando tá muito pro senhor. bom o papo. Pô, muito bom mesmo. Podemos fazer um round 2 qualquer hora. O que é saúde pro senhor, professor? Pra gente fechar aqui, que o papo foi muito elucidativo. Eu acho que saúde, eu vou fugir um pouquinho daquele conceito lá, OMS, né? Que é o clássico, né? Eu acho que saúde é você estar bem com você mesmo, né? Feliz, porque daí você vai conseguir fazer as coisas que você gosta. Porque eu acho que saúde você tem que fazer as coisas que você gosta e ter prazer no que fazer. Então, atividade física, alimentação, o sono, o teu social, eles têm que estar tudo equilibrado. Se você estiver equilibrado, você vai ter saúde. E atividade física, hoje, a gente tem falado muito em saúde mental, né? E a atividade física, ela, digamos, é o núcleo disso. Porque hoje a gente percebe que o movimento muscular, ele produz algumas citocinas importantes, né? Fato. Que hoje já se sabe, né? Que tem plasticidade cerebral, melhora conexões sinápticas, melhora a produção dos hormônios da felicidade, que é a endorfina, a noradrenalina, a dopamina, que deixa uma pessoa mais leve, a pessoa dorme melhor, recupera melhor o sono, tem um humor melhor. Então, a atividade física hoje, como saúde, é o diferencial. Então, para mim, é você estar bem para você poder fazer atividade física e desencadear a sua saúde e viver tranquilo. Eu acho que esse é o... Outro nível de resposta, muito bom. Eu acho que é isso, cara. Se você estiver bem, você vai conseguir fazer as suas coisas e respeitar teus limites também, né? Sim. Tá nas redes, professor? Quer deixar aí um... O meu é @ZairNeto, mas eu ainda não sou muito de redes, a gente precisa produzir mais coisa. Agora com a DNA a gente vai começar a produzir conteúdo. Com certeza. Falar, a ideia é a gente, cada postzinho, falar de um gene, falar do painel, explicar para as pessoas entenderem isso. Mas eu sei que eu preciso me cutucar um pouquinho mais, mas as redes estão aí. Então aí, Zair Neto, é isso. Zair Neto com 2 T's, né? Com 2 T's. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, maravilhoso o papo. Esperamos encontrá-lo de novo para continuar, porque rende muito mais coisa. Imagine
daqui a 2, 3 meses, quando a DNA for Performance estiver em pé mesmo. Daí a gente vem falar só de genética. Exatamente. E Aí trazer uns cases. Aí eu quero Vamos aprender. ver o teu case de sucesso. Eu quero ver o teu DNA também, pra ver aquela maravilha. questão da maratona Maravilha. que você renda depois dos 20K, né? Combinado, então. Muito obrigado, Nego, pela Obrigado a oportunidade. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui com vocês Maravilha. e poder participar desse momento aí. Maravilha. Muito Sucesso para vocês. Obrigado. Salve, pessoal. Esse foi mais um episódio, como vocês puderam ver, bem esclarecedor, bem elucidativo. Se você gostou desse conteúdo, cara, faz um favor pra gente, cara. Dá um clique aí, dá um like, porque isso vai auxiliar o algoritmo a entender que esse conteúdo é bacana e ele vai tentar expor para mais pessoas. Não custa nada para vocês e para nós ajuda um monte. Valeu.